queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. Estamos no nosso terceiro trimestre, a lição que vai nos contar a história do tempo dos juízes, hoje lição de número 3. Então vamos à nossa conversa de professor. Acompanhe comigo aí na telinha. A oração nos aproxima de Deus. Vivemos em um mundo correndo para lá e para cá, cheios de tantos compromissos e obrigações. Parece que não nos sobra muito tempo para conversar com o nosso Senhor, o que deveria ser prioridade, não é mesmo? É importante mostrar nessa aula que devemos ter em nosso dia a dia o hábito de orar. Nossas crianças precisam aprender o quão importante é a oração para o nosso relacionamento com Deus. Na oração, encontramos forças para as batalhas, paz nos momentos de dificuldade, ânimo quando estamos cansados, esperança que revigora o nosso espírito. Falar com Deus nos leva a desenvolver um relacionamento com Ele. Em nossas vidas, passaremos por momentos difíceis e precisamos aprender que mesmo nesses momentos, o Senhor está por perto e atento ao nosso sofrimento, nos oferecendo auxílio e conforto, mas nós devemos ir a Ele em oração. O povo de Israel sabia disso, por isso clamava a Deus nos momentos de dificuldade, apesar de serem infiéis. Mesmo assim, Deus, que é grande em misericórdia, os socorria. Não somos dignos da sua graça e proteção, mas o Senhor sempre será um abrigo para aqueles que clamam a Ele. Então, nós deixamos aí os versículos para meditar durante essa semana, de segunda a sábado. Segunda-feira, vamos ir lá em Efésios, no capítulo 1, que vai falar sobre Deus nos escolhe. Terça-feira, Salmos. Quarta, Salmos. Quinta, Romanos. Sexta-feira, Mateus. E sábado, Salmos novamente. Deus está sempre perto. Priorize esse momento de oração. De preferência, se você conseguir pela manhã já entregar o seu dia para o Senhor, ir a Ele em oração, mesmo que para isso você tenha que acordar um pouquinho mais cedo, você não vai se arrepender, porque a nossa comunhão com o Senhor vai mostrar que o nosso dia vai ser diferente. Se você acorda e não ora e já vai fazendo tudo meio que atrapalhado, o seu dia é diferente daquele dia que você acorda, prioriza o seu tempo de conversa com o Senhor, porque ali o Senhor vai tomar conta do seu dia e vai dar o rumo que agrada a Ele. Então, priorize esse momento de devocional e estude também a palavra do Senhor. Então, vamos iniciar, depois que você já se preparou aí para a aula, inicie a sua escola bíblica orando com os seus alunos, apresentando pedidos de oração. Leve também os seus pedidos para eles estarem ajudando você a orar. E ore também para que o Senhor abra o entendimento de cada um hoje para receber mais uma porção da sua palavra. Deixamos aí 2 sugestões para o louvor, que vão falar a primeira sobre oração e a segunda, esse louvor lindo que todos nós já conhecemos, um louvor bem espiritual. Plano de frequência, que está lá na lição do aluno. Hoje, lição de número 3, nós vamos orar pelo estado do Rio de Janeiro. Ore por esse estado, já pode incluir nessa oração inicial o estado do Rio de Janeiro, os nossos irmãos que são de lá, para que o Senhor alcance mais almas, alcance os missionários, as crianças, as famílias. O nosso objetivo da lição hoje, ressaltar que Deus ouve o clamor dos seus servos e os livra. Esse é o nosso Deus, Ele ouve o seu clamor, tenha certeza disso. O versículo de hoje está lá em Salmos, capítulo 50, que vai dizer assim: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Salmos 50, verso 15. Se nós passarmos pelo dia da aflição, murmurando, reclamando, como o Senhor vai nos ajudar? Nós devemos nos educar e sabermos que no dia da aflição, nós devemos também ir ao Senhor,
porque Ele tem auxílio, Ele tem socorro para nós, mas nós devemos mudar aí a nossa murmuração, a nossa reclamação, achar que só acontece coisa ruim com a gente. Não devemos ter esse tipo de pensamento. No dia da aflição, no dia mau, devemos ir ao Senhor e Ele com certeza vai nos dar o livramento e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Então, para memorizar hoje, nós não deixamos sugestões, mas tem ali na nossa lição, se você quiser dar uma olhadinha. E nós colocamos, então, uma dinâmica que você pode estar fazendo no início ou no final da aula, se você desejar. Essa dinâmica vai falar sobre oração. E antes de iniciar a aula, você pode pegar uma caneta e escrever na palma da sua mão. Vou chegar mais próximo, ver se você consegue visualizar aí. Escrevi nos dedos os 5 tipos de oração. E aí você escreve e as crianças vão ficar olhando assim a sua mão. O que será que está escrito na mão da Pro? E na verdade você vai usar isso no momento da dinâmica. Aí a gente colocou aqui louvor, os tipos de oração. Louvor, oração em louvor a Deus, em agradecimento a Deus, oração de intercessão, oração pedindo, fazendo pedidos para o Senhor e oração de confissão de pecados. E aí você pode escrever na sua mão e você pode escrever na mão, assim, e ir conversando com os alunos, né? Aí você vai falando sobre os tipos de oração. Você pode também contar um testemunho nesse momento de algo que você alcançou no Senhor através da oração. Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos e aí você vai abençoando as suas crianças com todos esses ensinamentos a respeito da oração. E então você pode levar aí a sua caixinha que tem na sua sala, onde vocês depositam os pedidos. E se você ainda não tem, confeccione uma para essa aula. Vai ser muito importante, porque ao final desse bate-papo, você pode entregar um pedacinho de papel e cada criança escrever um pedido de oração. Elas com certeza vão ter pedidos para depositar na caixinha. E aí essa oração vocês fazem lá no final. Amém? Então, vamos já para a palavra de hoje. Queridos, lá na aula de número 2, se eu não estou enganada, deixei para vocês um PDF de todos os juízes de Israel. E aqui eu fiz um livrinho para mim ir estudando, porque no decorrer desse trimestre, como nós vamos falar de alguns, não de todos os juízes, então a gente vai utilizando isso no nosso momento de estudo também. E também você pode utilizar essas imagens para confeccionar o mural ali na sua sala. Certo? Então hoje nós vamos falar sobre o Otoniel, primeiro juiz de Israel, ou Otiniel, segundo algumas traduções da Bíblia. Então, o Otoniel foi o nosso primeiro juiz. E aqui está os visuais da lição que nós vamos utilizar hoje. O visual de número 1 vai nos mostrar o rei da Mesopotâmia que estava afligindo aquele povo. Então, nós vamos já ler na nossa Bíblia uma introdução a respeito desse primeiro juiz. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 5, vai nos dizer assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres. Então aí a gente já vê um erro, né? E deram aos filhos deles as suas filhas. Então eles se juntaram com aqueles povos e casaram-se com suas filhas e filhos. E tomaram de suas filhas para si por mulheres, deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel
e ele os vendeu em mão do rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a ele durante 8 anos. E nós vamos ver na nossa lição e aprender que o povo de Israel sofreu muito durante esses 8 anos, mas eles foram afligidos por causa da sua desobediência, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, aquilo que ele havia pedido. Então, quando nós desobedecemos, infelizmente, nós somos entregues aí às consequências. Mas o povo lembrou-se de Deus no dia da sua aflição e no dia mau. Eles se lembraram que havia um Deus, eles lembraram das histórias lá de Moisés, de Josué, lembraram tudo que o Senhor havia feito e resolveram agora se voltar a Ele. E o nosso Deus, como é misericordioso, como nós vemos no versículo de hoje, que se nós clamarmos a Ele no dia da aflição, Ele nos livra, e aí nós louvaremos a Ele por causa do seu grande livramento. E foi isso que aconteceu com o povo nesse momento. Então o Senhor decidiu enviar aí um juiz, o primeiro juiz de Israel, depois da morte de Josué, que foi o Otoniel. E aí eles clamaram ao Senhor. E nessa primeira figura, vocês podem mostrar para as crianças que aqui é o rei da Mesopotâmia e aqui o povo sendo afligido. Lá na nossa segunda figura, temos aqui o Otoniel, esse primeiro juiz que o Senhor mandou. E temos algumas informações, não muitas, sobre o Otoniel. Ele foi sobrinho de Caleb, ele casou-se com Axa, a sua prima, e a palavra vai nos dizer que o Caleb, ele disse assim, ó, quem conquistar aquela cidade tal, eu vou dar a minha filha por esposa a esse homem valente. E Otoniel, ele conseguiu, ele conquistou aquela cidade e ele então recebeu Axa por sua mulher. E também vai nos dizer lá na palavra que ele era um homem valente, ele conhecia as histórias de Josué, que era um amigo muito próximo de Caleb. Então ele era um homem que sabia de tudo que o Senhor havia feito. Ele conhecia ao Senhor de ouvir falar. Então Otoniel foi esse primeiro juiz que o Senhor resolveu enviar para livrar o seu povo. E nós vamos ler também que após o Otoniel livrar o povo de Israel, a terra descansou e sossegou, e houve paz para aquele povo durante 40 anos. Então esse foi o primeiro juiz de Israel, Otoniel. Deixamos essas figuras para vocês ali no Google Drive. Se você não sabe como acessar, na aula de número 1 tem um passo a passo lá no finalzinho da aula de como você estar acessando o Google Drive e ter acesso a todos esses materiais que nós disponibilizamos gratuitamente para você. Então, deixamos aqui o texto da história para você. E lá no finalzinho vai dizer que nós devemos ser como Otoniel, confiar no Senhor, guardar os testemunhos, milagres daquilo que nós ouvimos, mas também devemos saber que o Senhor faz hoje e faz no presente. Não deixar de orar, ler a palavra e confiar que o Senhor sempre irá prover na nossa vida. Sugestão de atividades, nós não trouxemos outra além da lição. Temos aí as respostas para você conferir. E tem uma ideia bem legal que você pode estar levando para a aula de hoje, que é o tapetinho da oração. Se você sabe mexer com EVA, tem destreza, né? Você pode estar confeccionando. Ou vários, não sei quantos alunos você tem, mas que o Senhor venha multiplicar os seus alunos. E aí você pode confeccionar tapetinhos e estar entregando para cada um. Dizer para eles usarem no seu momento de devocional, no seu momento de conversa, de oração ao Senhor, onde eles vão se ajoelhar naquele tapetinho.
é um incentivo para eles estarem lembrando, né, todos os dias de orar. Ou você pode fazer um ou dois, um para menino e menina, e toda a aula você sorteia e eles ficam durante uma semana com esse tapetinho em casa. É bem legal, a gente utiliza essa ideia ali na igreja e faz sucesso entre as crianças, elas ficam esperando a vez delas de levar. É uma ideia bem legal e vai servir de bênção com certeza para vocês. Então nós concluímos já a aula de hoje e ressaltando que o Senhor ouve quando nós clamamos a Ele. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele ouve todas as orações e sempre lembra as crianças o quanto elas são amadas pelo Senhor. E convide elas para a próxima aula, onde nós vamos conhecer o segundo juiz de Israel. Queridos, agradecemos a sua presença aqui na aula de hoje, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Até a próxima!